No Divã do Gicovati. Está no ar, no Divã do Gicovati. Como sempre, eu gosto de iniciar com uma reflexão. E hoje, mais uma vez, eu gostaria de falar sobre o amor e principalmente sobre o sentimento de amor que em certo momento, pelo menos, esteja se manifestando de uma forma unilateral. Ou seja, o amor daquele que não é daquele tipo de amor que não corresponde obrigatoriamente à reciprocidade, ou seja, o fato do indivíduo amar sem estar sendo naquele momento amado do mesmo modo. O que não significa que esse sentimento não tenha existido em algum outro momento do passado ou que não possa vir a existir em outro momento. Mas, de todo modo, o amor, em muitas circunstâncias, ele é absolutamente unilateral. Quer dizer, eu amo uma pessoa, essa pessoa não me ama, ou porque nunca teve interesse por mim, ou porque já teve e perdeu esse interesse. E quando já teve e perdeu o interesse, as pessoas se acham no direito de lutar para reconquistar o amor do amado. Esse direito de lutar pelo amor é um direito muito duvidoso, né? E essa ideia de que o amor dá direito às pessoas é uma ideia, para mim, sempre um pouco aflitiva, porque ela subentende a ideia de que o amor implica em direitos. Quer dizer, porque eu amo, eu tenho determinados direitos, porque eu amo, eu tenho... vamos dizer, eu posso me impor à pessoa que eu amo, mesmo que essa pessoa não esteja afim de me receber. O raciocínio, na minha opinião, é extremamente egoísta, imaturo e próprio de pessoas que toleram muito mal frustração e contrariedade. Ou seja, eu quero porque eu quero e o outro tem que querer porque eu quero que ele me queira. Não é? E isto é absolutamente indevido, porque o outro tem os seus direitos, o outro tem suas vontades, o outro tem o seu gosto pessoal e, naturalmente, não tem por que essa pessoa estar lutando, que essa pessoa estar sendo pressionada ou sendo coagida a ter sentimentos que ela não tem. Quem tem um sentimento amoroso por uma pessoa, tenta uma vez, tenta duas vezes, depois desiste. Tem que desistir também, porque o outro não é um boneco fantoche que está lá para satisfazer o gosto e o capricho daquele que ama. Não é? O outro tem opinião própria, tem sentimentos, tem sensações, e mesmo se é aquele que ama e está pressionando o outro para obter da pessoa, cobrando, como as pessoas gostam de dizer, essa é uma palavra que quando eu ouço eu sempre fico muito aflito, né? As pessoas falam assim, eu cobrei ele, espero que essa cobrança, como se ela realmente tivesse embutida em algum tipo de direito, e eu acho isso realmente muito perigoso, porque o outro, na realidade, é um ser humano com voz própria e ninguém pode cobrar nada de outras pessoas, principalmente no plano do sentimento, porque sentimento é uma coisa que a pessoa tem ou não, e mesmo se a pessoa tem o sentimento e não quer mais dar continuidade àquela relação, é um direito dela. Não é? E você ficar pressionando, porque acha que o outro tem o sentimento, significa um pouco também não acreditar muito na palavra do outro. O outro diz, não quero mais. E aquele que está pressionando fala assim, eu quero que ele queira. E ele está falando que não quer, mas no fundo ele quer. Então eu quero que ele fale a verdade, e a verdade que ele está falando é aquela que está saindo da boca dele. A gente tem que aceitar as palavras como elas chegam, e não como a gente gostaria que elas fossem. Então, na realidade, saber desistir, aceitar que a palavra do outro é uma verdade, e que não adianta a gente subentender que ela embute ou esconde um sentimento de acordo com aquele que a gente gostaria que houvesse. A gente tem que aprender a ficar sozinho, tem que ir atrás de outro relacionamento, tem que ter um plano B. Se as coisas não saem como a gente quer, não saem, e a gente tem que ir procurar a vida da gente noutro caminho, ou encaminhar a vida da gente noutra direção. Muito bem. Temos agora já o nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor Gicovati. Pois não. Meu nome é Eusébio. Pois não. Tenho 53 anos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um rapaz de 24 anos e tenho uma menina de 19 anos e outra de 17. O rapaz, embora não seja o assunto que o senhor acabou de dizer sobre ciúme, né? O rapaz de 24 anos tem muitos ciúmes da menina de 19 anos, a Thaís, 19 anos. Inclusive vai ser mamãe agora, no final deste mês, início do outro. Sempre teve ciúme da sua irmã, sempre a menosprezou, com atitudes muito fortes. Até um pacote de biscoito ele fez questão de comer sozinho e não oferecer a ela. Recentemente ele falou para ela, quem mandou você?
gênio forte. Mas quando ele fala que mandou você engravidar, porque ela estava triste por ter engravidado? Ele falou isso exatamente por causa do ciúme, até roupinhas que ela ganhou, e ele não ganhou pro filho dele, porque eu tenho um neto, né, o nome de João Vitor, que é filho dele. E uma roupinha que ela ganhou diferente, de uma loja muito famosa de bebê, ele não ganhou, ele falou, olha, você ganhou essa roupa e eu não ganhei e tal. Então, esse tipo de ciúme mesmo, né? Então, por isso que ele disse isso a ela, também não entendi por quê. Eu cheguei a conversar com ele, mas não obtive sucesso, pois ele tem um gênio forte e começou a discutir comigo. Foi quando eu me calei e preferi orientar a minha filha para que ela relevasse tudo que ele dissesse a ela. Eu gostaria de saber, senhor, o que eu poderia estar fazendo. Mas eu não entendi. O gênio forte que você está dizendo na verdade, barulhento, né? Não. É gênio forte de discutir, de combater. Eu falo uma palavra, ele fala duas, três. Então, mas é só de falar, né? De gritar. Mas, na verdade, esse gênio é fraco, né? Porque ele não tolera ciúme, não tolera que a outra filha de repente esteja mais em evidência agora porque está para dar à luz. Ele, na verdade, tolera mal as frustrações e contrariedades da vida, né? Perfeito. Ou não é? Perfeito. Então, na realidade, isso é fraqueza, não é força, né? Exatamente. Então, na verdade, o gênio não é forte, é um gênio que eu digo estridente, faz muito ruído, mas forte não é, né? E qual é a atividade dele, Eusébio? Então, ele trabalha na área de segurança. Inclusive, já disse a ele, inclusive, para mudar desse setor, entendeu? Mas ele se presta mais a esse tipo de serviço porque ele prefere trabalhar sozinho, não gosta, por exemplo, de pessoas estar delegando ordens, entendeu? Então eu falei para ele estar mudando, inclusive, desse setor, porque não é bom, mas ele insiste ainda em continuar. Em área de segurança, o que ele faz exatamente? Ele trabalha hoje, doutor Gicovati, ele trabalha para uma empresa terceirizada, inclusive ele presta serviço, hoje ele está trabalhando, veja só onde ele está trabalhando naquele local onde caiu o avião da TAM, ele fica ali, Sim. Ele toma conta daquele setor, ele mais uma ou duas pessoas. Sim. Ele trabalha na área de segurança. Sim. E ele está feliz com esse trabalho? Não, contente ele não está. Mas ele não pode sair, até porque para não ficar desempregado ele vai tolerando. Sim. Ele, pelo jeito, contente nunca está muito, né? Não entendi. Muito contente ele nunca está, né, pelo jeito. É verdade, é verdade. Esse tipo de pessoa tem essa característica, está sempre insatisfeito. Eu também acho o seguinte, essa postura sua e essa mesma orientação que você deu à sua filha, de todo mundo relevar, deixar quieto, deixar barato, eu acho meio duvidosa, porque, na realidade, é preciso que se entenda que ele tem comportamentos inadequados e é preciso que ele entenda que esse comportamento inadequado ele não agrada de jeito nenhum, né? Quer dizer, precisaria deixar bem claro para ele a insatisfação das pessoas, sua em particular, não é? Sobre o comportamento dele. Essa coisa de ficar quieto, não topar a provocação e depois relevar tudo, etc., pode perfeitamente ser uma conduta que ele interpreta como um sinal de que ele está conseguindo algum espaço ou alguma tranquilidade por causa dos gritos ou das palavras mais ríspidas e mais afirmativas dele. Eu penso que, na realidade, tem que ficar bem claro que ele, com esse tipo de conduta, não ganha muita admiração nem o respeito de pessoa alguma, né? Dá só para ir aguentando ele, mas não é absolutamente a pessoa a pessoa que a família, e principalmente em particular o pai, gostaria que fosse. É preciso que seja bem claramente reprovada a postura e a atitude dele. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um e-mail aqui do Sebastião de Natal, que nos escreveu o seguinte: Doutor Gicovati, tenho 56 anos e sou casado pela segunda vez. Desde os 14 me masturbo em média 4 vezes por dia. Minha vida sexual com minhas esposas não passou do primeiro ano de casamento. Com a minha atual mulher não faço sexo há 10 anos. Com outras mulheres tenho um bom desempenho sexual, mas o que me dá prazer mesmo é a masturbação. Tem algum problema? Ou isso pode ser considerado normal? Ô, Sebastião, você veja como é que é a vida, né? A gente vem aqui, aparentemente eu tenho que saber tudo, e eu não sei direito como te responder esta pergunta. Eu acho a questão sexual, quanto mais eu penso, mais eu fico encabulado de perceber quanto mistério ainda existe em tudo isso, não é? O sexo é um fenômeno mais ou menos singelo, quer dizer, a estimulação das chamadas zonas erógenas, não é? No caso, a estimulação da região do pênis do homem,
provoca a resposta ejaculatória, que pode acontecer, inclusive, mais de uma vez por dia, como você declara aqui, uma média de 4 ejaculações por dia. Na realidade, essa estimulação pode perfeitamente ser feita, vamos dizer assim, solitariamente. Na realidade, também pode ser feita essa estimulação pode ser feita através de uma troca de carícias com um parceiro, né? Agora, a preferência pela masturbação quase sempre é vinculada à ideia de que na masturbação existe a possibilidade de se fantasiar, de se imaginar, de se poder ter como pensamento tudo aquilo que a gente gostaria. O parceiro participa muito pouco do processo. A gente é que manda e desmanda em todo o processo. Quando, na realidade, nas relações interpessoais, existe o outro. E existe a necessidade da gente se ocupar do outro. Existe a necessidade da gente, vamos dizer, prestar atenção nos interesses do outro. E hoje, numa cultura como a nossa, os homens são muito estimulados a levar muito a sério todos os anseios, fantasias, pensamentos e desejos da mulher. E fica meio escravo da mulher durante a própria relação sexual. Não porque seja essa a exigência da mulher, mas quase por uma exigência machista. Porque a cultura machista é essa. O homem macho que é macho tem que fazer tudo para agradar a mulher. E ao ficar lá fazendo tudo para agradar a mulher, o indivíduo pode, como parece acontecer para você, acabar pegando uma certa implicância com esse negócio de ficar tendo que agradar tanto a mulher e dar preferência para um universo do imaginário e da fantasia, onde o sexo se resolve perfeitamente bem e onde não é preciso nada além de você se ocupar e se preocupar mesmo com você mesmo. É uma opção. Eu não acho. A masturbação já foi vista como uma perversão, como uma coisa horrorosa, nos tempos em que o sexo e a reprodução tinham um vínculo muito claro, então havia uma ideia de que todo o sexo não reprodutor era pecaminoso, era perverso. Isto não é como se vê hoje. Se o indivíduo se masturba esporadicamente, ou se prefere se masturbar sempre, e o número de vezes com que o indivíduo se masturba é problema absolutamente individual e nada que possa ser tratado com anormalidade, posto que não faz mal nem a você, nem a pessoa alguma. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Oi, é Moisés. Moisés, pois não. Sobre o tema que está sendo discutido, eu até ouço o senhor, boa noite, doutor. Boa noite. E hoje eu me senti até instigado a ligar, porque eu acredito que eu sou até uma disso. Eu já terminei um relacionamento há muito tempo, mas a pessoa insiste em ligar, e eu tenho, até por um hábito, tenho muito carinho pelas minhas ex-namoradas, e não trato mal, por assim dizer. Mas ela faz questão de ligar em momentos que sabe que eu estou com uma outra pessoa, faz questão de insiste em reatar o relacionamento, e eu fico com receio, com medo de causar algum mal, algum trauma a essa pessoa. Ela não desconhece qualquer tipo de limite, né? Já causou mal aos meus relacionamentos, também atuais e depois dela, né? Então eu tenho eu queria saber o limite, como a gente faz, como a gente trata com esse tipo de pessoa, como a gente trata para se ver livre dessas pessoas que insistem e não sabem aceitar um não como resposta. Então, as pessoas que não sabem aceitar um não como resposta, na verdade, são as que não têm tolerância à frustração, e no limite elas não têm limite mesmo, né? Quer dizer, no limite podem agir com todos os tipos de inconveniência e maldade, e portanto não se trata verdadeiramente de uma manifestação de amor, não é, Moisés? Isso aqui parece que é orgulho ferido mais do que qualquer coisa de amor, né? E exatamente isso. No início eu achava que fosse por um querer, mas agora eu acho que é por um querer me prejudicar, e não por um querer. Isso mesmo. Já pode ter sido por querer, agora é por querer prejudicar mesmo. E me parece muito mais adequado da sua parte você dar um basta firme. Fica, olha, pode parar que eu não vou mais lhe atender, né? Agir de uma maneira mais radical, porque essa pessoa, enquanto sentir que você está dando espaço, ela vai ficar te perturbando. E haja paciência para suas atuais namoradas de ficar aguentando isso aí, não é? Porque a moça atual sempre vai ficar um pouco em dúvida, na medida em que você dá essa conversa para ela, vai ficando para a atual namorada a impressão de que você ainda tem algum interesse nela. E pelo jeito a única coisa que te prende a ela também é medo, né? Ela quer te prejudicar, e você tem medo que ela queira te prejudicar, é isso? Exatamente, eu fico com um pouco... medo. Não é culpa não, medo das grosserias que ela pode fazer, medo do que ela pode vir aprontar,
Medo do tamanho da inconveniência da menina, né? Exato. Acho melhor você escolher melhor as suas namoradas aí, porque você realmente está agora numa situação delicada e só tem um jeito de sair disso. É perdendo o medo, enfrentando e mandando ela passear de uma vez. Pelo menos põe ela para correr, fala que não vai atender mais telefone nem nada e não atende mesmo. Se ela vier mostrar a cara na sua frente, você enfrenta ela. Né? Ela, em geral, não acontece nada. As pessoas vão até enquanto percebem que tem espaço para elas. Não é? Na hora H, quando você enfrenta com firmeza, ela dá uma marcha ré e para de amolá-lo. Não seja tão bonzinho e nem tão medroso, ô Moisés. Na verdade, o bonzinho e o medroso são uma mistura. Quer dizer, a pessoa generosa precisa parar de achar graça em parceiro egoísta, porque o parceiro egoísta, além de ser folgado durante o namoro, é um problema na hora de separar também, entendeu? Porque vai criar problema para cair, na hora que você decidir cair fora. Obrigado pelo seu telefonema, pela sua participação. Mais um ouvinte ao vivo, seu nome, por favor? Alô, boa noite, doutor Gicovati. É Fernando que está falando, 41 anos, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Doutor, eu na verdade estou separado há 8 meses e ainda não consegui lidar com a situação ainda. Por quê? O que aconteceu, Fernando? Eu não consigo. Tenho uns pensamentos inquietantes que ficam me perturbando e quando chega o final de semana, feriados prolongados, isso me perturba muito ainda. Você foi casado ou foi namoro? Isso aí? Não, fui casado quase 14 anos. 14 anos. E por que terminou o relacionamento, Fernando? Porque eu fui traído por ela, sem esperar, sem imaginar, sem nada. Sim. E em que circunstâncias? Qual era a circunstância? Quer dizer, qual era a qualidade do relacionamento de vocês? Que temperamento é o dela? Quem é a figura que foi objeto do triângulo? Me conta um pouquinho mais. Então, na verdade, assim, essa pergunta todo mundo me faz, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com objetivos na vida. A partir do momento que eu casei, eu me dediquei toda a minha vida para ela. Ela realmente é uma pessoa... Você tem filhos? Tenho uma menina de 12 anos. Ela, na verdade, é uma pessoa um pouco difícil de lidar. Não é muito sociável, né? Mas eu sempre abri mão da minha vida para fazer a vontade delas. E nesse momento que aconteceu tudo, você vai me perguntar de novo, eu vou dizer que eu não percebi, não imaginava, porque meu relacionamento estava bem. Ela não percebia os motivos, ela chegava cedo em casa, do trabalho, a rotina nossa era normal. E fui pego de surpresa, mas não percebi isso. E ela não deu nenhum sinal mesmo? Quer dizer, olhando agora depois do acontecido? Não, depois do acontecido a gente vai olhando, vai imaginando, vai vendo e as coisas vão transparecendo mais. Sei, mas tinha algum sinal? Não, na época não percebi. Se tinha, eu não percebi. E agora, olhando para trás, você vê que tinha sinal? Consigo perceber pouca coisa, mas consigo perceber. Pouca coisa sempre, né? Sempre. Quer dizer, ela então, ou ela estava muito dissimulada, muito falsa, ela é uma pessoa muito fingida? Não, na época que vivemos juntos, não. Era sincera? Bom, até o momento eu não tinha desconfiado dela, né? Não, mas sincera não só no ponto de vista sentimental ou sexual, uma pessoa honesta. Honesta. Que fala as coisas que hoje e amanhã fala igual, honesta, não é uma pessoa que mente, não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa... Não. É uma pessoa honesta, não percebi nada, só que na verdade assim, eu não consigo parar com esses pensamentos inquietantes que ficam me incomodando. Mas que pensamentos são esses? Então, de vontade às vezes de querer, parece que eu estou vivendo uma conspiração. E chega final de semana, eu quero saber como que não tá, o que ela está fazendo. Mas isso por sentimento amoroso ou por causa do orgulho ferido? Acredito que por causa do orgulho ferido. Sei, quer dizer, você quer saber como é que anda a vida dela? Exatamente. Você tem notícias para saber como é que anda a vida dela? Não tenho. Ela ficou com essa pessoa? Com quem ela... Eu acredito que está junto com ele, sim. Sim. Namorando ou casado? Namorando. E a filha ficou com ela? Ficou com ela. Sim. E ela é boa mãe? Bom, eu não sei como é que eu posso agora responder. Você deu uma travada aí. Não, como boa mãe, eu acho que ela foi uma mãe presente sempre, sim. Eu acredito que minha filha com ela está bem, né? Mas com o pai estaria junto, com o pai junto estaria melhor, né? Sim, mas a sua filha dá sinais de ser uma menina que está contente, não com a separação, mas eu digo com a mãe, com o jeito de ser da mãe, com as atenções que recebe da mãe? Eu acredito porque ela tem 12 anos já, né? Sim. Ela acha que a pessoa que sofrendo com isso é ela. Sim. Mas ela não tem problema de morar com a mãe. Ela não chega e fala que quer morar com você, nem nada disso. Não.
Então, Fernando, na verdade é o seguinte, não acho que adianta ficar fugindo muito da realidade aí. A história é uma história que terminou. Se estava bom para você, não estava pelo jeito bom para ela, né? Ela mais quieta, mais reservada, mas não estava contente, porque se tivesse bom para ela também, o casamento não teria havido a separação. O fato de estar bom para a gente, não definitivamente não significa muita coisa. A gente tem que estar sempre atento para ver se a relação também está agradável, está adequada, está conveniente, está plena para a outra pessoa. Pelo jeito não estava para ela, e ela muito sutilmente, de leve na moita, foi fazendo e construindo uma outra história em paralelo para ela, até a hora que isso aí estourou. Você provavelmente tem dificuldade para superar isso porque foi ferido no orgulho, pode ter, evidentemente, todos os hábitos ligados ao fato de ter um convívio tão continuado e tão comprido, mas aqui é mais ou menos como eu falei também na abertura, quer dizer, tem que tentar, se for o caso. Se não for o caso, nem mesmo tentar. E aí tem que ir atrás de um plano B para a sua vida, porque as coisas não acontecem no mundo e ao longo de todos os anos da vida da gente exatamente como a gente. Você tem só 41 anos, é moço, tem muita água ainda para rolar na sua frente. Muito obrigado pelo seu telefonema. E tenho aqui um e-mail do Paulo que nos escreveu o seguinte: Dr. Gicovato, tenho 42 anos, sou solteiro e conheci uma moça de 19 anos num site de relacionamento. Já trocamos fotos e muitas mensagens. E posso dizer que houve interesse mútuo. Agora pretendemos nos conhecer pessoalmente. Ela disse que aprecia homens maduros. Mesmo assim, será que a diferença de idade não pode atrapalhar um futuro namoro? O que será? Ou será que o fato dela não ter conhecido o pai, como já me revelou, explica a atração que sente por homens mais velhos? Ô Paulo, na verdade eu diria o seguinte: não dá para saber nada, vocês ainda nem se conheceram pessoalmente. Então você está tentando antecipar um pouquinho demais os fatos, não é? De repente você conhece essa, conversar mais intimamente, mais pessoalmente, e acha ela uma menina imatura, bobinha, chata, e você aí vai se desinteressar. E vice-versa, ela pode achar você um velho, chato, coroco, cheio de cacuetes e de maus gostos, e ela se desinteressar. Então, eu acho que está um pouquinho cedo a sua preocupação. Eu acho que a posição correta seria colocar as coisas da seguinte maneira: eu vou conhecer. O fato de ter essa diferença de idade, em princípio, não é crime nenhum. São 23 anos de diferença, não é pouco, mas também não vai ser recorde mundial de diferença de idade. O fato de meninas jovens acharem graça em homem mais velho faz parte da tradição da nossa cultura até. Não acho que precisa ter tido problema de não ter conhecido o pai, nem problemas desse tipo, para ter atração por homem mais velho. Às vezes que elas têm um certo fascínio por homem protetor, por homem mais seguro, por homem que já é capaz de passar a elas mais segurança, inclusive material. Mas também não dá para saber se é esse o caso, porque você ainda não conheceu a menina. Precisa conhecê-la primeiro, precisa conviver, precisa namorar, precisa ver se funciona a relação. Depois aí tem um problema para ver se a diferença de idade vai perturbar um futuro relacionamento comprometido e um futuro relacionamento sério. Mas pode atrapalhar um relacionamento de namorico. Aí não tem futuro mesmo e as coisas se resolvem antes de te preocupar. Você está me parecendo um indivíduo que quer saber as coisas antes delas acontecerem. Deixa primeiro a água rolar para depois ver onde é que ela vai parar. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos já mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Alô, boa noite. Boa noite. Sou o João Conrado, boa noite. Pois não? Eu, o Sérgio. Pois não. Aqui eu falo da capital de São Paulo. Pois não. Bom, doutor Gicovato, eu tenho 37 anos, né? Eu sou casado há 13 anos. E meu problema é relacionado à impotência sexual. Estou vivendo um problema, né? Meio difícil, complicado. Há quanto tempo, Sérgio? Foi. Há Bom, quanto doutor, tempo? Meu casamento até o... Quantos anos de casado você tem? 13 anos. Sei. Então você casou com 24 anos, é isso? E Até os... até o 5º ano do casamento, ia tudo bem, mil maravilhas. Sei. Aí começou a viver esse problema de frustração, né? O meu problema mais relacionado a isso. Foi acabando o negócio da ereção, tudo. Já tentei procurar médico, psiquiatra, psicoterapeuta. Já tentei até me remediar, mas só que hoje a situação está se agravando. E cada vez mais eu estou chegando a esse problema. Sei. Me diga uma coisa, Sérgio. Você de vez em quando se masturba também? É difícil, poucas vezes. Quando masturba, tem ereção ou não? Tem. Tem, né?
Então, já por exemplo, se o problema fosse um problema físico muito sério, masturbando não podia ter ereção, né? Então já fica claro que o problema é mais psicológico do que físico, porque se fosse um problema físico não tinha ereção nunca. Né? Quando o problema é físico, não tem ereção nem na masturbação, nem tem ereção, às vezes, do sonho, no sono, dormindo, nem nada disso. Então a dificuldade é mecânica mesmo, e aí não tem jeito de ter ereção, a não ser por intermédio de algum outro recurso. O problema mais porque a situação que eu vivo mais por causa da esposa, né? Ela cobra muito? Casamento meu, praticamente, o cara chega ao fim por causa disso. Mas ela reclama muito? Ela tá pegando muito pesado e eu até concordo com ela na parte, né? Porque... Não, mas se ela está pegando pesado, você não pode concordar, não. E ela também, se ela está pegando pesado, aí que não vai funcionar, porque o pênis não gosta de ninguém pegando pesado nele. Né? Gosta de delicadeza, de carinho e de cuidado, e não de maus tratos. Ela é muito brava? Ela é geniosa. Geniosa. E você é manso? Eu sou manso, posso controlar, fazer as coisas. Tudo. Sei. E você não acha que talvez você acabou engolindo um pouco de desaforo demais, não? E isso está atrapalhando também a vontade sexual? Pode ser até que chegue a esse ponto, né? Mas... Chega a esse ponto? Não, eu acho que começa neste ponto. Né? E ela, se ela fica geniosa e cobrando, aí você até, eu diria assim, quase que de vingança não funciona mesmo. Porque ela fala que eu sou muito incomodado, né? Não ligo. Quer dizer, para ela é a mesma coisa de tratar... Eu vou ficar chegando na situação que eu e ela, para mim, vai ser, nós vamos ver dois irmãos, né? Sim. Porque não tem contato. Mas, ô Sérgio, você tinha vontade de consertar as coisas com ela ou você está meio eu tenho aborrecido? vontade, sim, com certeza. Não, certeza eu não tenho. Você está tendo mais certeza que eu. Porque a minha experiência diz, às vezes, o seguinte, que o homem fica como uma forma de castigar a mulher. Quando ela está agindo de uma maneira indelicada e grosseira com ele, em outros assuntos que não o sexual. Faz sentido isso para você ou não? Com certeza faz sentido, sim. Quer dizer, se ela fosse um pouco mais carinhosa, um pouco mais mansa, um pouco mais meiga, um pouco mais legal, talvez isso ajudasse a funcionar melhor do que ela cobrando, pressionando e enraivecendo aí cada vez mais, né? Com certeza. Então, aqui é o seguinte, não tem muito jeito de funcionar com tratamento por meio de remédio, nem hormônios, nem nada dessas coisas, porque, na realidade, o problema é um problema psicológico. O médico falou para mim que eu tenho os hormônios muito baixos. Não acredito. Pode até ser que tenha hormônio baixo, mas não é por isso que não está funcionando sexualmente. Eu acho que não está funcionando sexualmente porque a função sexual masculina, ela, especialmente em homem mais delicado, mais sensível, mais sentimental, ela fica, a função sexual fica dependendo do jeito como é a qualidade do tratamento entre o homem e a mulher. Quer dizer, o jeito como o homem é tratado. Se você é tratado de uma maneira mais carinhosa, mais delicada, funciona. Se o tratamento, numa certa hora, começa a te aborrecer, te amagoar demais, aí você não consegue mais funcionar. Na minha opinião, eu acho que foi isso. Então, em vez de você ficar dando razão para a sua mulher, eu acho que você tem que dar um pito nela. Falar, escuta, ajuda em vez de atrapalhar. E ajudar significa, trata de se comportar direito comigo, trata de ser carinhosa, em vez de ficar cobrando uma coisa que não depende do homem. Porque não depende do homem a função sexual. Não é assim, eu quero ter ereção e vou lá e tenho ereção. Não é assim. Né? É verdade. A gente não manda. Então, se a gente não manda, quem que manda? O que manda é uma outra parte do cérebro da gente, né, que depende da cooperação da mulher. Então, que a sua mulher coopere um pouquinho mais, porque senão não vai funcionar isso de jeito nenhum. Muito obrigado pela sua participação, Sérgio. E agora temos um e-mail da Eneida que pergunta o seguinte: como devo lidar com meu marido? Ele é uma pessoa muito amorosa e atenciosa comigo e com minhas duas filhas, mas quando acontece algo de forma diferente daquilo que ele planejou, ele age de forma explosiva, com palavrões, ameaças e até agressões físicas. Fica retomando problemas de muitos anos atrás e me faz acusações injustas. Não sei como convencê-lo a frequentarmos uma terapia de casal, pois quando ele está bem, nem se lembra dos acessos de fúria que teve. O que fazer? Olha só, Eneida, ele não lembra dos acessos de fúria que teve, mas você lembra, né? Porque os caipiras dizem assim, que quem bate esquece. Quem apanha é que não esquece. Então, ele não lembra mesmo, porque ele já descarregou toda a atenção em cima de você na hora. Mas você acabou ficando com o peso em cima. E essa coisa de ficar rememorando todas as coisas que
de anos atrás e fazendo acusações justas e injustas de todo tipo, mostra o seguinte, que ele não esquece tão esquecido, não, porque na hora que interessa ele lembra até de coisa que ele já devia ter esquecido. Então, essa pessoa amorosa, atenciosa com você, parece que é muito amorosa e atenciosa, enquanto tudo acontece do jeito dele, ou seja, enquanto todo mundo obedece à vontade e aos caprichos dele. Quando contrariados, outra vez reage com violência, com agressividade, e vocês vão acompanhando, quem está acompanhando o programa sequencialmente, vê como a regra é essa nos casamentos. Né? Um mais tolerante, o outro mais estourado. Um mais estourado, o outro mais manso. Um mais agressivo, o outro mais panos quentes. E assim, parece que acontece dentro dos casais e nas famílias como um todo. E aqui, na sua casa, a mesma coisa. Você é mansa, o seu marido é um estourado, mal educado, imaturo, intolerante à frustração. Tudo vai muito bem, enquanto tudo dá ao gosto dele. Qualquer diferençazinha, ele reage violentamente e de um modo muito agressivo. Né? Então, não é nem questão de vocês fazerem terapia de casal. Ele tinha que fazer terapia individual. Ele aprender a lidar melhor com contrariedade e frustração. E você também aprender a ser mais firme e menos tolerante. Quer dizer, como dizer que ele nem se lembra dos acessos de fúria que teve, se ele lembra de tudo que você fez desde a fundação do planeta? Quer dizer, ele tem memória boa para as coisas que os outros fazem para ele, mas as coisas que ele faz, ele esquece tudo. É isso aí? Cuidado com essas observações, Ineida. Ele é um tipo de pessoa que tem que ser tratado com um pouco mais de firmeza e um pouco mais de sabe, sem abaixar a cabeça quando ele tem essas reações explosivas por palavrões, ameaças e até ações físicas. Que coisa mais feia. E dizer que é um homem amoroso, como é que um homem amoroso bate na mulher? Né? Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Maria, eu tenho 30 anos. Pois não, Maria. Bom, eu resolvi ligar porque eu estou com uma grande dúvida para fazer uma escolha amorosa. Pois não. Eu há 2 anos me divorciei, logo em seguida eu me envolvi com um colega de trabalho, com o qual nós passamos todos os dias juntos. Nós ficamos juntos por 6 meses, mas ele nunca estabeleceu um relacionamento sério comigo por dizer que tinha dificuldade de assumir relacionamento. É um homem muito complexo. Nunca... Mas assim, não entendi. Complexo, que complexo? É complexo ou é folgado? Bom, ele diz nunca conseguir assumir um compromisso por ter traumas passados, por ter dificuldade de entregar, dificuldade de amar. Então, não tem nada de complexo, não. É bem típico. Né? Ele quer que você o ame e ele não quer amar de volta. Não, isso? Ele não quer amar de volta. Ele quer ser amado, né? Ele quer ser amado apenas e não quer compromisso, embora já tenha quase 40 anos. Sim. E eu tenho 30. Então, eu cansei e arrumei um namorado, estou com ele há 1 ano. Mas como nós somos colegas de trabalho, nos vemos todos os dias, ele voltou a me procurar. E nós nos encontramos algumas vezes agora, fora do ambiente de trabalho. E ele se diz assim, novamente envolvido, mas não se manifestou em relação ao sentimento. Mas ele diz coisas muito fortes, do tipo que eu sou a alma gêmea dele, eu sou a pessoa que ele mais gosta, mais deseja. Mas eu vejo que ele continua com a mesma incapacidade de assumir compromisso. E aí eu estou assim naquele dilema, se eu resolvo investir para ver se ele tem essa nova capacidade ou não. Eu continuo acreditando que ele é a mesma pessoa e não vai fazer isso. Então, eu só aposto na segunda hipótese. O seu namorado é bom? É. Vai trocar o certo pelo incerto? Esse aí já se provou, né? É um tipo galanteador, muito simpático, sedutor, charmoso, etc., mas que não vai mudar de rota, não vai. Está com 40 anos, não é? Nunca nada mudou o rumo da vida dele até agora. Não vejo nenhuma razão para apostar nele. Né? A não ser que você queira ver como um desafio, né? Aquele hei de conseguir conquistar o cara inconquistável. Né? E aí você, então, para tentar fazer uma espécie de autoafirmação, um desafio da sua competência de sedução, vai atrás de tentar arrancar um compromisso dele. Né? Eu, na minha opinião, meu palpite é o seguinte: eu acho que você está muito bem com o seu atual namorado. Quantos anos tem esse seu namorado? 28. Sei. E ele tem pretensões de um compromisso mais sério com você? Sim.
Então, Maria, veja se você não está, inclusive, fugindo da boa relação, indo atrás de uma hipótese, provavelmente, que é uma canoa furada. As pessoas, às vezes, largam as boas relações e arrumam como pretexto para largar boas relações uma história desse tipo. Ou seja, você tem aí um bom relacionamento com o seu namorado e, de repente, volta atrás para se encontrar com um personagem que provavelmente não vai ter nenhum comportamento diferente daquele que já teve no passado. Então, no fundo, a coisa que você estaria fazendo, além de talvez estimulada no seu orgulho de tentar tirar este sentimento do outro, né, em relação a você, coisa que não veio na outra oportunidade, mas principalmente sabotando a relação de qualidade que você tem com esse bom namorado atual. A gente sabota a boa relação em nome de uma hipótese pouco provável, que é a desse cidadão que talvez esteja até um pouco incomodado com o fato de você já não estar dando mais bola para ele, está vindo em cima de você. Deixa esse para lá, fica com o atual namorado e deixa esse aqui chupando o dedo, que fica melhor assim para você. Muito obrigado pelo seu telefonema. Nós temos aqui mais um e-mail. O Flávio nos escreveu durante a semana. Doutor, não sou alcoólatra, mas quando bebo acabo me descontrolando e exagerando na dose. Muitas vezes faço bobagens que não faria se estivesse sóbrio. No dia seguinte, pior que a ressaca física é a ressaca moral. Como faço para me controlar? Olha, Flávio, na verdade é o seguinte, o problema não é questão de ser alcoólatra ou não. Mas a verdade é que existem dois tipos de pessoas e dois tipos de respostas em relação ao álcool. A grande maioria das pessoas, talvez 85% das pessoas, quando bebe, tem uma pequena fase de excitação e depois cai numa espécie de torpor e sonolência e o indivíduo, então, nem querendo, consegue continuar bebendo muito, ele perde toda a animação em relação à bebida e tem mesmo um entusiasmo crescente pela cama, né? Então, nesse caso, o indivíduo bebe um pouco a mais, quando bebe a mais, ele fica sonolento e vai dormir. Outras pessoas, mais ou menos uns 15%, depois da terceira dose de um álcool forte, por exemplo, tem uma tendência a ficar mais excitado, mais animado, mais eufórico, mais para excitação do que para sonolência ou para torpor. E esse quadro de excitação, que é quase como se fosse um estado de euforia, mesmo assim, de oposto de depressão, é um estado em que o indivíduo perde um pouco o controle sobre si mesmo e principalmente perde o controle sobre a bebida. O pessoal que bebe, né, gosta muito de dizer isso, né, que depois de um certo ponto o indivíduo deixa de ser ele mesmo, vira outra pessoa e essa outra pessoa bebe até cair mesmo, né? E aí, durante esse período posterior, faz tudo que não deve, porque está num estado de euforia, gasta dinheiro que não tem, paquera a mulher que não devia, faz grossinhos inconvenientes com pessoas que não era para fazer, quer dizer, faz tudo errado. E, evidentemente, além da ressaca física, que às vezes vem depois, também vem toda a ressaca moral das coisas erradas e inadequadas que fez. Não tem como se controlar quando o indivíduo tem essa característica biológica, porque isso é de genética, de nascença mesmo. A única postura correta é não beber, ou então beber muito pouquinho, álcool fraco, tipo cerveja ou vinho, e 1 a 2 doses, porque passou da segunda dose, do fim da segunda dose para diante, eu não me responsabilizo por você, e você também não deveria se responsabilizar por você, porque provavelmente vai cometer os mesmos desatinos que te aborrecem e já te aborreceram no passado. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora temos um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Maurinício. Pois não. Prazer estar falando com você, senhor Jicobá. Fala só de novo o nome, por favor. É Maurinício. Maurinício. De onde você fala, Maurinício? Eu falo do Belenzinho. Belenzinho, pois não. Fala, Maurinício. Minha esposa engravidou. A partir do momento que ela ganhou a criança, ela não teve mais vontade de fazer sexo comigo. Acabou totalmente à vontade. Eu procuro ela direto, mas ela não se sente vontade de fazer. Sei. Isso tem hora que gera até briga entre nós. Eu falo que eu vou embora, mas eu não falo assim para tentar intimidar ela um pouco, para ver que ela reage, a reação dela. E geralmente eu amo ela. Quantos anos você está casado, Maurício? 1 ano. Sei. E o neném chegou agora?
foi agora, tem dia 5 de março. Sei. E de lá para cá, então, é que ela está se recusando sexualmente, é isso? De lá para cá, a partir do momento que ela ganhou a neném, que ela recuperou, que ela está recusando isso. Sei. E ela está bem psicologicamente ou está mais deprimida? Não sei, que ela está deprimida com que ela ganhou o neném. Ela está contente com o neném ou não? Está muito contente com a neném. Ela dá mais atenção para a neném do que para você? Ela é para mim. E você está muito aborrecido com isso? Eu entendo o lado dela. Que ela teve o primeiro, não é meu, mas só o segundo que é meu. Então, o primeiro dela diz que ela já teve algum problema com a relação que ela teve. Sim. Aí eu não sei que é por isso que aconteceu no segundo filho também. Sim. Aí eu mando ela, eu falo para ela procurar o médico. A melhor opção é procurar o médico para saber o que está acontecendo com ela. Sim. E ela vai ao médico ou não? Ela vai sim, geralmente ela vai direto, eu peço para ela ir no médico, vai... Então, porque tem umas mulheres que depois do parto elas ficam mesmo muito esquisitas, primeiro ficam muito mãe, né? E, portanto, perdem um pouco do entusiasmo pelo marido. Ficam muito mais ligados na criança do que no marido. Depois, esquece do marido, né? Esquece do marido, né? E aí o marido fica muito bravo também, né? Você é muito bravo ou você é paciente? Não, eu sou calmo, tranquilo. Ótimo. Então, acho que é bom para você... Eu entendo o lado dela. Ótimo. Não forço ela a nada também. Sim. E também não vou satisfazer com outras pessoas também. Sim. Porque isso aí também não é o meu lado. Não eu jogo limpo para ela jogar limpo comigo também. Tá certíssimo. Então, eu acho que o seu posicionamento é esse mesmo. Quer dizer, ter um pouco mais de paciência e insistir para que ela busque uma ajuda, inclusive médica, porque às vezes as mulheres depois do parto ficam meio esquisitas mesmo. Não só por causa do fato de ter um nenenzinho pequeno, mas como às vezes ficam meio deprimidas mesmo, né? E essa depressão depois do parto, às vezes, provoca uma tendência a ficar mais distante sentimentalmente do marido e um pouco mais distante, principalmente, de qualquer entusiasmo sexual. Então, eu acho que a conduta correta sua é pacientemente esperar para ver se essas coisas se alteram e naturalmente volta ao padrão que era antes. Eu espero que isso aconteça, porque o fato da mulher, durante esse primeiro período, logo depois que nasce a criança, estar meio desinteressada sexualmente e também não muito interessada no marido, é uma coisa bastante comum e usual. Mas os maridos não querem saber de nada disso. Os maridos querem a mulher para eles. Quem quer a mulher muito atenta a eles devia não querer ter filho, porque realmente a mulher, quando tem filho, fica meio dividida entre o filho e o marido. E com frequência, principalmente quando a criança é pequenininha desse jeito, muito mais ligada na criança do que no marido. Você tem que ter um pouquinho de paciência, esperar para ver se se trata de um quadro depressivo também da parte dela, ou que quem vai fazer esse diagnóstico é o médico e não você. Né? Muito obrigado pela participação. E temos agora um ouvinte que não quis se identificar, que escreveu para o programa o seguinte. Doutor, sofri um estupro quando tinha 8 anos de idade e desde então sofro muito, pois tenho grande desejo em sentir a penetração anal. Sou casado há 7 anos, tenho uma vida sexual normal com a minha mulher, mas não consigo me livrar desse desejo. Eu me sinto muito infeliz. Minha esposa já me perguntou o que se passa comigo, mas não tenho coragem de falar. O que devo fazer? Muito bem. Outra vez, assunto sexual é sempre difícil da gente opinar, não é? Na realidade, os mistérios estão todos muito mais presentes nesses assuntos do que a gente gostaria. Eu quero deixar claro a você, meu caro ouvinte, o seguinte. Em primeiro lugar, que quando acontecem essas coisas, tipo a violência, ser violentado sexualmente, principalmente na infância, isso acaba por provocar um enorme sentimento de inferioridade no homem. Quer dizer, como se ele fosse culpado por aquilo que aconteceu. Ao invés de ele se sentir vítima, ele se sente culpado. Como se ele tivesse sido, de alguma maneira, cúmplice daquilo que lhe aconteceu.
não é? É como se ele tivesse ficado marcado, carimbado, com um defeito, com uma limitação, com uma deficiência em decorrência de ter tido essa experiência sexual, ainda que a revelia, na região, com a penetração anal. Né? Evidentemente que o indivíduo parece que com uma série de dúvidas vitalícias dentro do cérebro dele. Será que ele tem? Se ele é normal, se ele não é normal? Será que ele é gay? Porque parece que se ele achou graça, ou acha alguma graça na região anal, aí então é que há mais dúvidas ainda acerca da efetiva virilidade do indivíduo. A grande verdade mesmo é que a excitação anal é normal e não diz nada sobre a questão da homossexualidade. Os homens todos têm no orifício externo do ânus uma região de extrema sensibilidade e delicadeza, e sensibilidade erótica. E a penetração anal sempre foi e continua sendo uma zona de extraordinária excitação sexual para os homens, porque a estimulação da próstata por dentro provoca excitação e não raramente ejaculação e ereção, e não raramente ejaculação em um número bastante grande de homens. E nada disso tem a ver com a homossexualidade. A homossexualidade é, na verdade, um desejo visual ligado à figura masculina. No passado, quando a questão da homossexualidade nem tinha sido colocada ainda como uma característica, nem como se descrevia como um fenômeno a homossexualidade até 1800 e pouco. Antes disso, todos os homens, por exemplo, que eram mais devassos, que gostavam de uma sexualidade mais picante, sempre gostaram de se provocar a estimulação anal em si mesmos, não é? Ou então ser sodomizados, quer dizer, ser objeto da penetração anal sem nenhum conteúdo homossexual. A homossexualidade se define por desejo basicamente visual, diretamente relacionado com a figura masculina, homossexualidade masculina, né? E principalmente a impossibilidade de manter uma relação sexual continuada e firme com uma mulher. Você está casado há 7 anos, tem uma vida sexual normal com a sua mulher e, portanto, você não tem nenhum problema ligado à homossexualidade. O que você tem é um gosto que você, na verdade, fica escondendo em relação à região anal, que se você conversasse com a sua mulher, estimulando ela a ter uma resposta legal em torno disso, você poderia provavelmente ter dela uma cúmplice adequada para troca de carícias que envolvessem também a região anal, assim satisfazendo o seu desejo e mantendo a sua vida conjugal ainda de uma forma mais estimulante. No Divã do Gikovart tem produção de Camila Campaneruti, Diego Matoso, Janaína Barros e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo. A Ação Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.